civil puro, enfim. Acho que vai ser muito proveitoso. Queria agradecer o Guilherme pela pronta disponibilidade em estar aqui conosco, principalmente, né, que a gente está no online, é um pouco diferente do que costuma ser, geralmente nas universidades, mas é um método que funciona bastante para a gente aqui na Rural. Então, eu queria agradecer a presença e dizer que só os protocolares, a presença vai ser via Forms, que eu já vou colocar aqui no chat, e precisa ficar até o final da palestra para computar. Não basta só assinar a lista, então eu vou liberar daqui a pouco e fechar no final o link. Então, é isso. Quero passar a palavra. Eu não vou apresentar muito, porque a gente tem essa tradição de deixar o nosso convidado se apresentar e falar o que ele acha que é mais relevante nesse momento. Então, com a palavra, Guilherme. Muito obrigado, Emanuele. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme Klausner, eu sou doutor em... Meus slides. Sou doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu estou fazendo meu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Letras da própria UERJ. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo convite feito pela Emanuele e pela professora Luciana Fernandes, que é uma super pesquisadora que eu admiro muito, além de ser uma grande amiga. É um prazer falar sobre a minha tradição de pesquisa e eu espero que vocês saiam daqui estimulados a conduzir pesquisas em Direito e Literatura, que, a bem da verdade, hoje é uma tradição que abrange em seu campo de pesquisa muito mais do que o que nós entendemos como literatura. Abrange cinema, abrange quadrinhos, abrange anime, mangá, etc. Existe uma forte tendência de tentar fragmentar esse campo, né? Insistindo na distinção entre, sei lá, o estudo de mangás e animes e o estudo da literatura. E apesar de eu entender que é necessário fazer certas adaptações dos instrumentos metodológicos, dos quais a gente vai falar um pouco hoje, desenvolvidos pela tradição da pesquisa de Direito e Literatura para o estudo das outras mídias, eu prefiro reforçar a continuidade entre as práticas dos pesquisadores da tradição de Direito e Literatura e as práticas dos pesquisadores que se debruçam sobre esses outros meios. No máximo, falar Direito e Arte, mas, de toda forma, como eu pretendo deixar claro, mesmo nos primeiros anos do movimento de Direito e Literatura, o que era literatura, do termo Direito e Literatura, já podia ser questionado. Então, não há porquê, na minha opinião, a gente falar de uma cisão, de uma separação, mas sim de uma complexificação do próprio campo do Direito e Literatura. Tá, eu vou... Não. Eu pretendo, na minha fala, apresentar, em um primeiro momento, as diversas vertentes do movimento Law and Literature, que foi o responsável pela institucionalização do direito de literatura enquanto tradição nos Estados Unidos da América, a partir da década de 70, né? Apresentar os seus antecessores e críticos e apresentar seus antecessores na nossa tradição jurídica, englobando desde obras de autores brasileiros pouco conhecidos hoje a obras de autores considerados cânones da teoria do direito, como Hans Kelsen e Carl Schmitt. Não vou me aprofundar muito, mas quero dar uma visão, mostrar que existe e o que existe, né? E eu quero mostrar como esse movimento acabou capitaneando um processo de institucionalização geral do campo de estudos da relação entre o direito enquanto disciplina acadêmica e os mais diversos produtos artísticos. No segundo momento, eu vou, a partir dessa pergunta infame, o que isso tem a ver com direito, fazer algumas considerações sobre o senso comum jurídico no que se refere a matérias afins e não afins ao direito. Eu não sei se vocês já estão próximos de concluir o curso, mas se alguém ousou escrever algo sobre direito e literatura, certamente ouviu a pergunta, que infelizmente muitos de nós, pesquisadores de direito e literatura, ouvimos, que é o que isso tem a ver com direito. Tá, no terceiro momento, eu vou tratar a pesquisa do meu método de analisar a relação entre direito e arte. No fim, eu vou apresentar rapidamente a Rede Brasileira de Direito e Literatura, a RDL, e o seu evento anual, que é o CIDIL, Colóquio Internacional de Direito e Literatura. E eu vou dar algumas dicas bibliográficas no curso de toda a exposição. Tá, deixa eu mudar o slide aqui. Opa. Tá, Law and Literature. O que é? Em primeiro lugar, um movimento de pessoas que se identificam como participantes de um mesmo projeto e de opositores que identificam os membros desse projeto, que, apesar de terem profundas diferenças metodológicas e de interesse entre si, se entendem como um todo. Esse movimento tem um marco fundador, que é o lançamento do livro
a imaginação jurídica, estudos sobre a natureza do pensamento e da expressão jurídicos, do James Boyd White, em 1973. No slide o nome está em inglês, né? O The Legal Imagination Studies in the Nature of Legal Thought and Expression. Não foi traduzido até hoje para português, infelizmente. E o James Boyd White é vivo e continuou produzindo. Lançou um livro em 2019. Ele nasceu em 38, né? Ele é um senhor já, mas ele estava bem produtivo ainda até 7 anos atrás, né? O movimento, apesar desse marco inicial, tem antecessores, né? Esses antecessores são reconhecidos na própria obra de James Boyd White. Então, ele estava ciente do que ele estava fazendo, né? Ele estava tentando recuperar uma tradição de relação entre a prática jurídica e as reflexões e práticas de escrita e participação política inspiradas por uma formação humanista, que compreendia como integrados o direito e as demais humanidades. Humanismo aqui, falo vagamente, porque eles mesmos compreendiam vagamente. Mas é o humanismo que remete ao Cícero, lá, aquele romano, né, aquele orador romano, jurista romano, filósofo romano, e que é reinterpretado no século XVI, XVII, por diversos autores, tipo Montaigne e tal. E esses autores vinculados ao movimento de direito e literatura vão, nesse primeiro momento, James Boyd White, inclusive, recuperar essa tradição, né? White vai dizer o quê? Vai dizer, olha, esses autores, muitas vezes juristas, os antecessores dele, né, trazem suas perspectivas jurídicas para as suas obras e fazem propostas de reflexão juridicamente relevantes, né? Autores de literatura, mas que têm formação jurídica. E nessa obra, A Imaginação Jurídica, ele vai recuperar essas propostas de reflexão. É bem um livro didático mesmo, tem perguntas nos fins dos capítulos para os alunos responderem, e ele é feito para ser usado em sala de aula. Então, ele vai pegar, por exemplo, um capítulo do Mark Twain e vai tentar analisar como o direito aparece ali, ou do Charles Dickens, um capítulo de um livro do Charles Dickens, e vai tentar entender como o direito aparece ali, e vai propor perguntas para estimular a reflexão em sala de aula dos alunos, né? E vai propor também deveres de casa para os alunos. Então, é um livro grande, 1.078 páginas, mais ou menos, assim, 1.000 e poucas páginas. Não sei por que eu estou com esse número na cabeça, 1.078, mas é por aí. E cheio de perguntinhas no final dos capítulos, né? A obra do White, claro, ele não é o primeiro encontro entre direito e literatura. Muito pelo contrário, como ele mesmo ressalta, o direito pressupunha antes uma formação humanista mais ou menos ampla, e essa tradição de formação humanista, que se desenvolve junto com as primeiras instituições de ensino jurídico, só cai em desuso nos Estados Unidos no fim do século XIX. O Brooke Thomas, que é um outro autor importante para o movimento de direito e literatura, ele aponta um discurso específico do jurista Oliver Wendell Holmes Jr., chamado Direito na Ciência e a Ciência no Direito, um discurso de 1899, como marco do processo em curso de substituição das humanidades pelas ciências sociais empíricas na formação de jurista, né? Então, a sociologia, a estatística e, principalmente, a economia começam a assumir, a partir dessa época, um papel determinante nas fundamentações das decisões e, mais importante ainda, na sensibilidade dos juristas, né? O jurista passa a ser quem, em alguma medida, leva em consideração essas ciências, economia, sociologia e estatística, por exemplo, né, para pautar a sua atuação, né? Isso é muito determinante na formação do movimento de direito e literatura, porque o movimento surge, em alguma medida, contra a proposta de análise econômica do direito. Essa tradição, uma outra tradição, um outro campo de estudos, né, tem seus próprios antecedentes, pré-1973, mas tem como marco de renovação o lançamento do livro chamado, inclusive, Análise Econômica do Direito, de 1973, pelo Richard Posner, né, no mesmo ano do lançamento do livro A Imaginação Jurídica, né? Vocês veem a minha setinha aqui nos slides? Não, né?
Aqui em cima, a foto de cima é a foto do James Boyd White e a foto de baixo é a foto do Richard Posner. Eu juro que eu não escolhi muitas essas fotos, mas um está sorridente, o outro está com uma careta. Não é porque eles estudam um literatura e outro economia, né? Tá, qual é o objetivo do Richard Posner, né? Ele quer aplicar a lógica econômica a todas as áreas do direito, né? Antes, a análise econômica do direito era voltada para o direito tributário, para o direito antitrust, né, contra o monopólio, e aí ele faz uma expansão da lógica racional econômica para todos os campos do direito. E é justamente contra isso que o movimento de direito e literatura vai lutar, né? Muito entre aspas aqui, porque o próprio Richard Posner critica, num primeiro momento, em 1986, o movimento de direito e literatura, mas depois faz diversas concessões a ele. Então, quer dizer, tem uma relação ali de amor e ódio muito forte, mas de distanciamento e aproximação, né? Tá. Pronto, foi? Foi. Nos seus primeiros 10 anos, né, de 1973 a 1983, o movimento de direito e literatura vai se dividir em algumas tradições distintas, né? O movimento de direito e literatura, esse grupo de intelectuais discutindo o mesmo campo de pesquisas, né? Da relação entre direito enquanto disciplina acadêmica e as mais diversas produções artísticas. A gente vai ver que até isso é questionado. Como eu falei lá no começo, a literatura do direito e literatura começa a ser modificada, né? Tá. Quais são essas tradições? A primeira, a humanista, que busca, através da literatura, humanizar o direito, utilizando a literatura como sensibilizadora do jurista. Então, os autores dessa tradição, em regra, vão se debruçar sobre obras literárias para delas extrair uma moral ou um conceito de justiça que possa concretizar mais claramente uma realidade para o jurista que, por vezes, é inacessível. Então, nem todo mundo, obviamente, passa pelas mesmas experiências. Como que eu posso entender como é de fato se sentir naquela experiência? Através da literatura, por vezes, esses autores vão argumentar, é mais fácil do que pelo depoimento, ou por uma conversa, ou por outros meios do processo judicial, né? Tá. A segunda, que é a hermenêutica, vai aplicar a teoria literária aos enunciados jurídicos. Para o quê? Para construir uma teoria da interpretação que lide melhor com as ambiguidades do direito, né? O Dworkin, de quem alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, é um autor muito importante nessa tradição. Ele vai desenvolver a ideia do romance em cadeia, né? Eu não sei se essa é uma ideia muito famosa dele, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a ideia de que, na verdade, um jurista, um juiz, na verdade, especificamente, constrói em cima da decisão do juiz que o antecedeu uma narrativa que tem que ser coerente, né? Inclusive, é a ideia do dever de fundamentação, né? O juiz tem o dever de fundamentar suas decisões, tanto aqui quanto lá, e a lógica do dever de fundamentação é dar uma lógica interna, principalmente no sistema da common law, do que aconteceu de um julgado para o outro que justifica tanto a manutenção de uma determinada razão de julgar num caso, quanto da sua eventual modificação em um outro caso, né? Tá. A terceira tradição é a tradição narrativista, que vai afirmar o papel fundamental da narrativa para a compreensão do fenômeno jurídico. A narrativa como uma ponte entre a existência de indivíduos e grupos e a ordem jurídica. Então, muitos autores de viés identitário, né, pessoas vinculadas à teoria feminista do direito, à teoria da raça no direito, estão dentro dessa teoria narrativista, né? E eu mesmo acho que eu sou mais próximo dessa tradição, né? Apesar de ir por outro caminho. Nesse período de 10 anos, aí entre 73 e 83, eu não coloquei o marco final que eu estou usando, mas um dos textos mais importantes da teoria narrativista, que se chama Nomos e Narrativa, né, do Robert Culver, foi lançado em 1983. Então, de certa forma, em 1983, a gente tem a
concretização dessas três tradições, né? Então, nesse período de 10 anos, para além das tradições, se definiram perspectivas, né? Podemos dizer até metodologias de análise de direito e literatura, né? A primeira, a que busca o direito na literatura, o Law in Literature, que é associada com essa tradição humanista, né? E que vai analisar os textos literários como fontes de reflexão sobre os problemas permanentes do direito, como a justiça, a liberdade, o crime, enfim, os problemas permanentes, muito entre aspas também aqui, né? Porque não tem parte do que eu vou falar tem a ver com o fato de não podermos afirmar que haja problemas permanentes no direito, né? Tá. A perspectiva do direito como literatura, né? Law as literature, que vai tentar entender o direito através dos mecanismos fornecidos pela teoria literária e, consequentemente, está bastante vinculado à tradição hermenêutica e sofre muito a influência de autores da teoria literária, né? Estão trazendo esses autores para o direito. Só que esses autores não vão ser trazidos de forma passiva, não. Eles vão debater com os juristas. Então, você tem autores como Stanley Fish debatendo muito arduamente com o Dworkin, o Gadamer, o Derrida, que vai debater também sobre direito na força mística da lei. Enfim, esses autores participam tanto como autores incorporados pelos juristas, como autores que estendem a sua análise para o direito, né? Então, não é um caminho só de ida, é um caminho de ida e volta, tá? A perspectiva também do Law of Literature, do direito da literatura, que foca na relação entre questões dogmáticas, tipo direito autoral, mas também nas relações que podem se estabelecer entre essa área dogmática e a criação artística. Então, acho que se a gente fosse falar, por exemplo, de samples, né, a incorporação de trechos de uma música em outra música, a gente estaria falando aqui da Law of Literature, né? Nessa perspectiva abrangente que eu estou defendendo aqui, de que, apesar de a gente poder falar de direito e música é parte também de direito e literatura. Direito e literatura, na verdade, é um nome que pode ser aplicado a todas as áreas de estudo de direito e arte, né? No fim, eu vou até dar uma justificativa mais concreta do porquê que eu acho que a gente pode tratar isso tudo assim. Mas não só sample, né? Pintou uma discussão muito grande no campo, que veio até aqui para o Brasil, que era sobre o legado do Kafka, né? O Kafka, quando morre, pede para o amigo dele, o Max Brod, destruir tudo que ele tinha de texto não publicado, né? E o Max Brod não faz isso. O Max Brod não era um tão bom amigo do Kafka, mas era um excelente amigo da humanidade, né? E preserva esses textos e manda eles para a Biblioteca de Jerusalém. Só que aí começa uma discussão sobre a quem pertenceriam esses textos, né? E aí um bando de gente importante se envolve. Eu não sei se é a Spivak ou a Judith Butler que participa, escreve um texto sobre isso, enfim. Aqui no Brasil também a discussão pega fogo, né? Tanto quanto uma discussão sobre o legado do Kafka pode pegar fogo. Mas, enfim, isso também faria parte do Law of Literature, né? E, por fim, a perspectiva do direito influenciado pela literatura, né? Que vai tratar de como a literatura tem um papel de concretização e formação de sensibilidades que podem influenciar a sensibilidade jurídica. Aqui eu vou até me adiantar, a principal autora dessa perspectiva está fora desse quadro temporal que eu coloquei, né, de 1973 a 1983, é a Lynn Hunt. Escreveu um livro que talvez seja conhecido de vocês, que ficou muito famoso, A Invenção dos Direitos Humanos, muito bom, recomendo a leitura para todos, e ela é considerada a principal autora dessa perspectiva. Ela vai tratar nesse livro como que narrativas sentimentais auxiliaram a plataforma de luta política e jurídica pela igualdade, né, como um princípio a nortear futuras constituições, principalmente no período pré-revolucionário. Então, ela tem como foco ali a Revolução Francesa e ela vai analisar esse tipo de produção e ver como ela se reflete nas sensibilidades da época, tá? Tá, beleza. Essas taxonomias são muito próprias do movimento estadunidense.
Isso significa para a gente duas coisas. Primeiro, como eu disse, antes do movimento de direito e literatura surgir, desse movimento que tem como marco inicial o The Legal Imagination, de James Boyd White, todo mundo já fazia direito e literatura. Então, aqui no Brasil, a gente já tinha também essa cultura do bacharel, que o Raimundo Fauro retrata muito bem, na qual o jurista é um homem público, né, em sentido amplo. Ele é político, ele é advogado, ele é autor de obras literárias. A gente tem Álvares de Azevedo, Zé de Alencar, enfim, diversos autores formados em direito que produzem literatura e que atuam politicamente e que têm uma conexão entre essa atuação política, essa prática jurídica e as suas obras literárias, né? Mas a gente também tem autores que analisam a literatura a partir do direito mesmo, mais estritamente autores de direito e literatura, né? Que é a perspectiva do Law in Literature. E tem obras como O Crime e os Criminosos na Literatura Brasileira, do José Gabriel de Lemos Brito, que foi lançado em 46. A gente tem uma infame, o Processo Penal de Capitu, penal porque adultério era crime, né, na época que foi lançado o livro, em 1958, do Aloísio de Carvalho Filho, que revela que a galera já era obcecada com esse tema do livro do Machado de Assis, né, que eu não sei nem se é o principal tema, mas, enfim, todo mundo já continua até hoje obcecado nisso. Foi lançado um livro recentemente sobre isso, tentando, supostamente provando que Capitu teria traído Bentinho e distorcendo totalmente o sentido da obra, que é a miséria na qual o próprio Bentinho se coloca por ficar fantasiando sobre isso e fechando as portas da felicidade. Enfim, lancei aqui minha interpretação, espero que vocês não levem a mal. Mas, enfim, tem essas duas obras famosas já e diversas outras que vêm depois. Essas duas obras são inaugurais, mas a gente tem outras obras posteriores e que antecedem o movimento Law and Literature nos Estados Unidos e que, na verdade, não têm nenhuma relação com ele, né? São obras realmente inovadoras, né? E autores também que são conhecidos, mais conhecidos de nós, né? Esses autores que eu citei antes não são tão conhecidos, mas autores são muito conhecidos de nós, como Hans Kelsen e Carl Schmitt, vão escrever sobre direito e literatura, entre aspas, aqui, né? O Kelsen escreve a sua tese de doutorado sobre o pensamento político do Dante Alighieri, né? Que autor da Divina Comédia, né? E apesar da Divina Comédia não ser a obra principal a ser estudada nesse texto, nesse livro do Kelsen, né? Ela é mencionada diversas vezes em suporte à interpretação que o Kelsen faz do Da Monarquia, que é o texto principal do Dante sobre pensamento político, né? E o Carl Schmitt, então, não tem nem como falar, ele vai fazer análises jurídicas de obras literárias durante toda a sua vida mesmo. Ele tem, inclusive, um texto específico sobre Hamlet, que se chama... Gente, não acredito que faltou o nome desse texto. Hamlet ou Écuba. Não. Hamlet ou Écuba, isso. Não foi traduzido para português também. Ele escreve em resposta, inspirado pelo Walter Benjamin, da Origem do Drama Trágico Alemão, que era um autor inspirado por ele, em compensação, e que revela a sua inspiração nesse próprio Origem do Drama Trágico Alemão. Mas o Schmitt menciona literatura em diversos momentos, no Nomos da Terra no Ius Público Europeu, no Teologia Política, enfim, todos esses textos têm alguma participação da literatura e, às vezes, uma participação bem importante, né? Muito da minha pesquisa, na verdade, começa não a partir do movimento Law and Literature, não a partir do movimento de Direito e Literatura, não a partir de autores voltados para Direito e Literatura, mas a partir da teoria do direito, né? E, especificamente, bastante a partir do Carl Schmitt, né? Apesar de eu estar atualmente tentando me afastar, porque nazismo ninguém merece, né, gente? Então, nunca teve essa parte na minha pesquisa, não. Nunca foi uma questão para a minha pesquisa. Tá, beleza. Em segundo lugar, por que é importante ressaltar que essas taxonomias são próprias para o movimento americano, né, para o movimento estadunidense, né? Elas não são uma realidade rígida, né? Elas não são caixinhas nas quais vocês podem encaixar autores. A maior parte das pesquisas em direito e literatura atravessa diversas perspectivas e se filia a mais de uma tradição, né? Tem combinações que são mais fáceis. Então, tipo, a tradição humanista com a narrativista, porque elas focam ambas no texto literário. E outras são mais difíceis.
mas nada é impossível, e nenhum autor pode ser colocado, esse daqui é da tradição humanista. É só uma forma mais fácil de compreender as vertentes e os problemas do próprio movimento de direito e literatura como um todo, né? O que importa para nós é que o movimento Law and Literature institucionaliza um campo de pesquisas. A partir dele surgem revistas dedicadas ao estudo da relação entre direito e literatura, disciplinas em faculdades de direito, associações, enfim, diversos movimentos, diversos entes institucionalizantes, né? Esse impulso de institucionalização se reflete no mundo inteiro, e por conta do movimento Law and Literature nos Estados Unidos. E cada grupo em cada país se organiza tanto voltado para o seu passado, né, seus antecessores que eles querem recuperar. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a RDL, a Rede Brasileira de Direito e Literatura, sobre a qual eu vou falar um pouco mais no final, recupera muito da trajetória do Luiz Alberto Vará, que é um jurista argentino-brasileiro muito importante e que é pioneiro nesse tipo de pesquisa sem a influência do movimento Law and Literature, quanto projeta o seu futuro, né? Essas instituições projetam o futuro, elas criam novos espaços de debate, criam revistas, criam, enfim, o apoio material necessário para que as pesquisas individuais e grupais floresçam, tá? Eu listei aqui uma bibliografia introdutória, eu vou mandar ela no chat aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei onde está o chat. Um segundo. Achei. A maior parte dos textos está aqui. Deixa eu voltar aqui para o... Voltei. A maior parte dessa bibliografia está aí. Acho que, na verdade, eu acho que toda essa bibliografia está aí. E eu vou falar um pouquinho dela, né? Tem gente que já proclamou o fim do movimento de direito e literatura, a sua diluição nos estudos críticos do direito, na crítica cultural ao direito, no direito, cultura e humanidades, né? Diversos movimentos paralelos, tipo a Julie Stone Peters, que é a autora desse Law, Literature and the Vanishing Real, on the Future of an Interdisciplinary Illusion. Mas eu acho que essa análise é um tanto irreal, né? Eu acho que, ao contrário, a institucionalização é um sinal de que o movimento está em processo de desenvolvimento ainda, né? E, pelo menos da minha parte, eu posso afirmar que as tensões entre as diferentes tradições tendem a fazer o movimento proliferar e se diversificar, né? Quando a galera vai brigando, vão surgindo diversos grupinhos, vão surgindo diversas novas formas de compreender direito e literatura, né? Eu sugiro, para quem quer conhecer, né, o direito e literatura, os dois primeiros textos, Novas Direções em Direito e Literatura, a introdução e o texto do Brooke Thomas, que eu mandei aí no chat, né? É o New Directions in Law and Literature. O texto da Julie Stone Peters, né? Direito, Literatura e o Real que Desaparece, sobre o futuro de uma ilusão interdisciplinar. O texto do André Caran Trindade, da Luísa Bernsts, o estudo do direito e literatura no Brasil, direito e literatura no Brasil, surgimento, evolução e expansão, mas principalmente a tese de doutorado da Amanda Muniz de Oliveira, Law and Literature e Direito e Literatura, estudo comparativo entre a produção acadêmica do movimento nos Estados Unidos e no Brasil. A Amanda Muniz além de uma excelente pesquisadora, uma grande amiga, e a tese dela é imperdível. A gente leu a tese dela lá na UERJ, né, onde eu tive meu mestrado, meu doutorado, com um grupo de estudos, e a gente foi lendo o texto da tese e os textos que eram comentados, os principais textos do Law and Literature, e foi ótimo. A gente fez um super mapeamento do campo. Vamos à segunda parte da palestra, que tem e não tem a ver com as críticas internas e externas feitas ao movimento de direito e literatura, tanto por autores como Richard Posner, sobre o qual a gente falou, né, quanto por autores como Richard Weisberg, um dos grandes estudiosos do campo, e a própria Julie Stone Peters, né? Desde que o direito e literatura surge enquanto campo, muito se pergunta sobre o que uma coisa teria a ver com a outra, né?
E as respostas mais criticáveis são dadas, do tipo, a literatura vai humanizar o direito. Estou manifestando minha opinião, não gosto dessa teoria aqui. Mas não existe, afinal, não existe uma literatura nazista, uma literatura racista, machista, homofóbica? Que humanização poderia advir dessa literatura, né? Literatura, ela é produzida por diversos grupos, né? Até os grupos mais passíveis de crítica, né? Tá. Eu acho que, na verdade, a questão se funda mais sobre premissas que são compreendidas de forma errada e que essas premissas deturpadas estão entranhadas no senso comum jurídico, né? As duas premissas são a função do direito enquanto disciplina acadêmica e a natureza da relação que o direito estabelece com outras disciplinas. Em primeiro lugar, o direito vamos lá, segundo a CAPES, uma ciência social aplicada, ou seja, ela envolve uma dimensão prática em sua reflexão. Isso não significa que a sua prática e a reflexão sobre a prática estejam intrinsecamente vinculadas, apesar de elas estarem idealmente vinculadas. Há muito tempo atrás, acho que talvez o professor de História do Direito de vocês já tenha falado disso, havia o Rábula, né? Um advogado que não fazia faculdade de Direito, e mesmo hoje a faculdade de Direito não é necessária para o desempenho da profissão, ainda que com limitações, no Reino Unido, né? A gente sabe isso intimamente. Quantas vezes a gente se fez a pergunta para que isso serve na aula de Filosofia do Direito? E eu posso adiantar para vocês, as matérias propedêuticas, as matérias prévias ao estudo dogmático do direito, exceção feita talvez a introdução ao estudo do direito, dificilmente vão servir para você fazer uma ação de despejo. No máximo, para vocês darem uma floreada na petição, né? Colocar lá um Hans Kelsen, e mesmo assim eu acho que não é de bom tom, né? Não é proibido, mas não é de bom tom. Mas o direito, enquanto disciplina acadêmica, não serve para fazer petições, mas para entender o mundo. O jurista não é quem faz petições. Se fosse assim, um estagiário excelente já seria um jurista. E isso que vocês estão fazendo hoje, de ir nas aulas e tudo mais, seria, na melhor das hipóteses, uma distração. E na pior, uma perda de tempo, né? Mas eu acredito de verdade que, se vocês aproveitarem bem a faculdade, ela não vai ser nem distração, nem perda de tempo, né? O direito serve para entender o mundo, entender de uma forma bem especial, bem única, né? De uma forma propriamente jurídica. A própria palavra mundo, que vem do latim mundus, implica uma ordem que não é só estabelecida pelas leis da física, mas que está relacionada aos instrumentos artificiais que o homem constrói com a sua capacidade imagético-linguística, ou seja, sua capacidade de imaginar, de criar imagens diferentes do mundo que o cerca a partir da sua memória e de seus sentidos, e de comunicar essas imagens para outras pessoas. Esses instrumentos artificiais são a sociedade, a família, o clube do livro, o direito, né? Para que esse instrumento serve? Ninguém sabe exatamente para que ele serve, né? A gente pode especular que serve para felicidade, para ter uma boa vida, enfim. Mas a gente sabe o que importa mesmo, né? Todos eles envolvem uma ordem intrínseca na qual as expectativas de cada um dos membros é considerada legítima ou ilegítima, e que essas expectativas e essa ordem vão mudando ao longo do tempo e da variabilidade das circunstâncias. Qualquer um pode dizer, né? Nem todas as expectativas são jurídicas, e eu concordo, eu acho que realmente não são, mas todas podem ser. Elas podem passar por um processo de articulação nos grupos e, eventualmente, assumir um caráter jurídico, que pode ser revolucionário. Assim foi com a igualdade, por exemplo. Esse processo, que está ainda longe de terminar, infelizmente, de igualarmos todos entre si e perante a lei no que se refere à sua dignidade, começa, ao menos no que veio a se convencionar como o Ocidente, sempre entre aspas, né, aqui, com a indistinção na Bíblia entre escravos e homens livres, no que se refere à dignidade de cada um perante Deus. O caminho não é reto, a própria igreja atuou contra, as próprias igrejas atuaram contra essa ideia de igualdade em diversos momentos, mas o que eu quero dizer é que uma proposta de novas formas de relacionamento no âmbito da comunidade cristã acaba iniciando o processo de criação das condições materiais e ideológicas para que, séculos depois, as pessoas comecem a lutar para escrever a igualdade no rol dos princípios jurídicos constitucionais. Uma igualdade que é muito diferente de qualquer coisa que veio antes, que contempla uma dimensão existencial. E daí, por exemplo, a criminalização do racismo.
O objetivo da criminalização do racismo não é que, de forma bastante liberal aqui, as pessoas só parem de manifestar seu racismo. O objetivo não é esse. O objetivo não é criar uma sociedade de racistas enrustidos, mas que o objetivo é que, no futuro, o racismo seja extirpado, que não exista mais o racismo, que a gente não compreenda as pessoas de forma diferente com base na sua etnia, né? Esse exemplo é bom porque ele deixa bastante claro essa dimensão do direito. A gente imagina uma sociedade sem racismo e cria os instrumentos para realizá-la, a lei e tudo mais. Mas essa imagem da sociedade sem racismo é eminentemente uma imagem com caráter jurídico, no tanto em que, a partir do momento que ela é imaginada, começam os debates que levam à construção dos instrumentos que permitirão a realização dessa imaginação na realidade física, né? Ou seja, imaginei a sociedade sem racismo, nós conversamos aqui sobre isso, construímos os instrumentos para instaurar essa realidade e instauramos essa realidade. Alguém, então, o aluno mais crítico pode dizer, então o direito é uma engenharia social. E, em certa medida, ele é mesmo, essa pessoa está certa, né? Assim como na faculdade de engenharia, fazer projetos é parte do estudo, no direito também é. Mas esses projetos na faculdade de engenharia dependem de um estudo profundo dos materiais. No direito também. Então, nós temos diversas interdisciplinaridades. Esse é o fim da interdisciplinaridade. Permitir que nós estudemos os materiais a partir dos quais a nossa imagem de sociedade, uma sociedade bem ordenada, para usar as palavras de John Rawls, vai ser construída, né? Mas tem um risco nessas interdisciplinariedades, né? Que é o estudante buscar construir uma perspectiva indisciplinar, mas acabar desvalorizando o direito enquanto disciplina nessa perspectiva. Por que isso ocorre? Porque ele entende direito como algo dado, como mera dogmática. O direito é o código, é a decisão. Mesmo a jurisprudência, enquanto forma de categorização dos elementos de um caso e sua extensão para outros casos parecidos, desaparece. O fenômeno jurídico, que é o objeto de reflexão do direito enquanto disciplina acadêmica, ou seja, essa ordem intrínseca aos nossos ambientes sociais, a partir da qual são julgadas as expectativas legítimas e ilegítimas, desaparece. Quando não desaparece, pior. O direito se torna algo malévolo, máquina de opressão à disposição daqueles que estão no poder, né? E aí você tem a galera invocando a literatura, por exemplo, para salvar o direito, para humanizar o direito. Mas eu acho que essa noção está errada, né? Porque é no âmbito, nessa noção de ordem, né? E vou variar um pouquinho o exemplo, que os instrumentos jurídicos relacionados ao assédio sexual enquanto categoria mudaram ao longo do tempo, né? Antes, o tipo penal estupro era bem menos amplo, né? Hoje ele é bem mais amplo. Por que isso mudou? Porque as expectativas dos indivíduos e dos grupos na sociedade mudaram. Isso refletiu nas discussões que se refletiram, por sua vez, na ordem jurídica, né? O direito mudou. E é porque o direito mudou que ele passa a poder mudar também quem pensa diferente, né? Conformar aqueles que não estão adaptados a essa ordem. Então, compreender as sensibilidades, ou seja, não só o que as pessoas pensam, não só o que elas sentem, mas o que elas pensam, o que elas sentem e o que elas desejam, sensibilidades, portanto, né, que dão origem a essas expectativas que fazem parte do direito, que vão se refletir no direito, é parte do estudo do fenômeno jurídico. Isso é jurídico. A gente até pode trazer outras disciplinas para tentar entender como esse processo ocorre, mas essas sensibilidades em si são sensibilidades jurídicas, elas se referem a fenômenos jurídicos, né? Mas aí, certamente, vai ter quem afirme que existem disciplinas que combinam melhor com o direito, né? No sentido de que permitem um acesso mais direto àquilo que seria propriamente relevante para o direito. E daí, a análise econômica do direito, ou mesmo essa valorização dos aspectos filosóficos ou históricos nos estudos críticos do direito, na teoria feminista, enfim, nas outras humanidades, né? Eu não acho que isso faça sentido, porque isso também envolve uma espécie de desvalorização do direito. O que interessa no campo de pesquisas econômicas ou das humanidades, para o jurista, é o fenômeno jurídico.
A economia não nos interessa por si só, assim como não nos interessa a teoria crítica. A decisão jurídica, seja na confecção de uma lei ou de uma decisão, não é menos jurídica porque leva em consideração aspectos econômicos ou reflexões sobre o caráter minoritário de certos grupos sociais. É o processo de apropriação, manipulação e transformação em discurso jurídico que é interessante ao jurista enquanto estudante do fenômeno jurídico, né? Então, por exemplo, as teorias feministas não têm intrinsecamente mais a ver com direito do que a obra Drácula, de Bram Stoker. Mas ambas podem ser analisadas a partir de uma perspectiva que foque nos fenômenos jurídicos nelas presumidas, ou reconstruídas, ou nos fenômenos jurídicos que delas decorrem. Eu vou agora caminhando para o terceiro momento da palestra, no qual falarei um pouco da minha pesquisa propriamente, seguindo, no entanto, o exemplo de que viemos tratando. As teorias feministas, alguns poderiam dizer, são mais afins ao direito ou mais relevantes para o direito por tratarem de problemas muito relacionados à igualdade e por ser a igualdade uma questão constitucional, além de existirem diversas leis específicas que têm como fim fomentar o surgimento de uma maior igualdade entre os gêneros e tudo mais, né? Uma lei que, por exemplo, obriga a paridade de salários, enfim. Esse é um senso comum jurídico. E a crítica à ordem patriarcal estabelecida, que mata todos os dias, é parte do objetivo dos estudos críticos do direito. Na literatura, a gente tem diversos retratos dessa experiência feminina na ordem patriarcal, e esses retratos inspiram reflexões nos estudos críticos do direito. E daí a Julie Stone Peters falar de uma diluição do movimento de direito de literatura nesses estudos críticos do direito. E o mesmo poderia ser dito dos estudos sobre problemas de raça, né? Como vimos, no entanto, há um processo de surgimento dessa igualdade como algo juridicamente relevante, que envolve diversas formas de articulação discursiva e imagética. Pensem tanto na forma como a Judith Butler articula o Hegel em seus problemas de gênero, quanto nos livros de Helena Ferrante, né, com as suas imagens de violência expressa e da violência oculta da ordem patriarcal napolitana. Duas formas de tornar claro a opressão que a ordem patriarcal de fato impõe às mulheres, né? Assim como tem um livro famoso, A Cabana do Pai Tomás, que foi muito influente para o direito de literatura, também para o movimento de direito de literatura, que lá em meados do século XIX foi um best-seller por expressar a condição do homem negro na sociedade estadunidense. E sensibilizando, assim, também diversos fazedores de lei, né? O processo de surgimento dessa igualdade, né, significa que antes essa questão não era considerada por todos os juristas como juridicamente relevante, né? No sentido de que mesmo se alguém tratasse da condição feminina na ordem patriarcal, esse tema não era considerado, ou da situação de raça numa ordem racista, esse tema não era considerado suficientemente relevante para se transformar em objeto de reflexão jurídica. O que eu tenho quase certeza se deve ao fato de, pelo menos no caso no caso da ordem patriarcal, pelo fato da maior parte dos juristas ser homem. E no caso da ordem racista, por conta da maior parte dos juristas, no caso estadunidense específico, ser branco, né? Então, quer dizer, também tem uma questão muito material. É importante não perder o foco do material, né? Mas as questões não eram jurídicas, né? Então, o que eu quero dizer é que a gente não pode falar de temas naturalmente jurídicos, porque temas naturalmente jurídicos não existem. O direito é artificial, né? Jurídico ou não, uma classificação que a gente usa para fenômenos e que depende de uma construção argumentativa, mais elaborada ou menos, a depender do quanto de trabalho já foi feito antes, por mais urgente jurídico que o tema possa parecer. Então, por exemplo, se hoje você vai trabalhar com teoria feminista ou uma teoria racial no direito, né? Uma teoria sensível, perdão, aos problemas raciais no direito, raciais e étnicos, agora, atualmente, é tranquilo. Houve um tempo em que não era tranquilo, né? Houve um tempo em que isso era vanguarda, né? Tentar colocar esses temas como relevantes juridicamente, como merecedores de um tratamento específico pelo jurista, né? Eu vou trocar de slide aqui. Agora, o Drácula, que é uma das obras que eu estudei no meu doutorado,
é uma obra de literatura que já expõe seus fenômenos jurídicos de cara, né? Muitas pessoas não percebem isso. Mas a gente tem o Jonathan Harker, que é um solicitor, né? Um tipo de advogado que não atua em tribunais, mas que redige contratos, que vai para a Transilvânia vender uma propriedade na Inglaterra para um conde do Império Austro-Húngaro, né? A Transilvânia, na época, pertencia ao Império Austro-Húngaro. Como às vezes ocorre com obras de literatura, as perspectivas jurídicas já estão montadas em Drácula, né? Alguém pode analisar a venda de terras para estrangeiros na Inglaterra do século XIX, no Reino Unido do século XIX. Outra pessoa pode analisar o processo de formação de um solicitor. Todos esses estudos já foram feitos, né? Eu quis estudar, porque eu achei meio estranho, o título aristocrático do Conde Drácula e de outros vilões de romance de terror do Bram Stoker, né? Eu estudei, além do Drácula, The Jewel of Seven Stars, né, a Joia de Sete Estrelas, e o The Lair of the White Worm, o Lar do Verme Branco. Todos com vilões aristocráticos, né? E, assim, alguém poderia dizer que o Bram Stoker tem algo contra aristocratas. Para nós, o aristocrata é um negócio meio Game of Thrones, né? Meio filme de terror, assim. Só tem condes e reis e barões em Game of Thrones e filme de terror, né? Mas para os britânicos, aristocratas são bem reais, né? E num sentido bem jurídico, né? Até literalmente semana retrasada, até o dia 29 de abril de 2026, existiam aristocratas hereditários, ou seja, pessoas que herdavam seus títulos ocupando cadeiras na Câmara dos Lordes, que é uma das câmaras do Parlamento Britânico. A aristocracia é uma instituição não só britânica, mas internacional, né? Com poder legiferante. E até 2009, no Reino Unido, tinha também poder jurisdicional. A Suprema Corte do Reino Unido era embutida na Câmara dos Lordes, onde você tinha, novamente, pessoas que herdaram seus títulos legislando, né? Então, essas pessoas conviviam com juízes da Suprema Corte Britânica, como se o nosso Senado engolisse o Supremo Tribunal Federal e fosse composto de lordes, dos quais 92 ali específicos eram pessoas que herdaram seus títulos e que vinham herdando desde Guilherme o Conquistador, desde antes, e até em alguns casos, né? Então, para os britânicos, a aristocracia, que o Bram Stoker estava criticando, era um negócio bastante concreto. O aristocrata do Bram Stoker podia até envolver uma aparência, uma forma de agir ou de pensar, né? Até mesmo riqueza, ou a falta de riqueza, né? Como acontecia com, por exemplo, a personagem The Lair of the White Worm. Mas o que o distingue mesmo é o título. E o título aristocrático é um título jurídico. E aí, na minha pesquisa, eu descobri que o Bram Stoker era um fã do governo popular estadunidense, né, da democracia estadunidense, que ele, irlandês, acreditava na autonomia irlandesa e que a Câmara dos Lordes tinha sido a responsável por vetar a lei do Home Rule irlandês, a lei da autonomia de governo da Irlanda. Ou seja, eu descobri argumentos a favor de um certo preconceito anti-aristocrático do Bram Stoker, que a gente costuma pensar como político, né? É um tema que a gente costuma pensar como político, mas que são, no fim das contas, jurídicos, né? Porque se refere a títulos e instituições com um certo grau de constância. O Bram Stoker não estava fazendo uma crítica tipo os aristocratas vetaram a autonomia irlandesa, então eles são maus. Não é isso. Ele estava criticando a instituição da aristocracia no governo, né? A participação da aristocracia na Constituição britânica, né? Essa Constituição que a gente fala aqui não é a Constituição escrita, os britânicos não têm uma, mas é na estrutura jurídica do Reino Unido, né? Então, como se ele estivesse criticando não o governo Lula, mas a presidência da República, né? Não o presidente do Senado, mas o Senado inteiro. Na visão dele, no pensamento constitucional do Bram Stoker, eu acho que a gente pode afirmar que é um pensamento constitucional do Bram Stoker, né? O título aristocrático é associado a uma forma de vida malévola, que não é compatível com a ideia de uma sociedade justa, de uma sociedade bem ordenada para o Bram Stoker. E muita gente não sabe, mas ele era um barrister, que é um outro tipo de advogado, um advogado que pode atuar nas cortes de justiça no Reino Unido, né? E ele trabalhou nos textos que eu analisei na minha tese, argumentos jurídicos sobre o papel da aristocracia nas instituições, a partir de uma sensibilidade com muitos elementos anti-aristocráticos, né? Isso significa que o Drácula é um tema mais próprio aos estudos juristas, ou ainda mais importante para o direito do que a teoria feminista? Não.
Eu não acho que o Drácula seja mais importante que a teoria feminista para o direito. Isso é muito importante ressaltar. Mas isso significa que ninguém pode invocar um privilégio de ser objeto de estudo no campo do direito, com base meramente na natureza do objeto. Isso seria um argumento moral e não epistemológico, metodológico ou jurídico, né? Ou seja, a pergunta, o que isso tem a ver com direito, pode ser feita igualmente para quem estuda Jane Austen em direito, quanto para quem estuda teoria feminista em direito, quanto para quem estuda o papel da igualdade no direito, né? O que importa é a busca do fenômeno jurídico, que, vale lembrar, não precisa estar já dada e de mão beijada, né? No caso de Drácula, já estava meio dado. Mas no caso da maior parte das grandes conquistas do direito nos últimos 250 anos, incluindo as feitas nos campos da igualdade de gênero e racial, teve que ser construído o argumento para que esses temas fossem considerados juridicamente relevantes e, originalmente, na maior parte das vezes, em textos não jurídicos e em textos literários. A literatura serviu para sensibilizar. Emanuele, você está desligando o som. Eu cliquei sem querer, eu estava mexendo na parte dos convidados, perdão. Tranquilo, sem problema. Mas, enfim, a gente estava falando aqui sobre como a literatura muitas vezes foi fundamental para sensibilizar as pessoas de que aquele tema era um tema jurídico, né? E para a participação de minorias na formação de políticas públicas é fundamental sensibilizar as maiorias, né? É fundamental encontrar pontos de encontro e criar empatia nas maiorias para que elas também pressionem seus delegados, seus representantes políticos, para que elas lutem por uma sociedade mais justa, né? Como eu falei antes, a Lynn Hand trabalha isso muito bem no seu Invenção dos Direitos Humanos, num momento pretérito, mas isso é importante hoje em dia, inclusive, né? Então, por exemplo, no livro lá da Elizabeth Anker, que eu mandei para vocês, o New Directions in Law and Literature, nesse livro tem um capítulo específico sobre literatura indígena contemporânea, né? É um povo que grupos populacionais que eram oprimidos lá atrás, de uma forma, continuam sendo oprimidos hoje em dia de outras formas, né? A gente tem aqui no Brasil Davi Copenaua escrevendo sobre a queda do céu, né? Esse momento apocalíptico, de certa forma, e essa cosmologia de relação com a natureza. Isso gera uma sensibilidade para as demandas, as expectativas daqueles grupos em relação à ordem jurídica, né? Tá. Vou me deter só mais um pouquinho sobre o Drácula, eu já estou caminhando para o fim, eu acho que seria legal se a gente abrisse também para perguntas. Tá, Drácula é só sobre direito, gente? Não, Drácula é um romance de terror, né? É excelente, eu recomendo leitura. Teve 500 mil adaptações, muitas nem mencionam que o Drácula era um conde, ou ainda transformam o título Drácula em fetiche erótico, como Bridgerton, né? Bridgerton tem o conde de Bridgerton, enfim, os reis e rainhas e princesas de Bridgerton são só um fetiche, né? Então, a gente pode ter 1 milhão de interpretações de Drácula, mas essa foi a minha, enquanto jurista, analisando um fenômeno jurídico. Como é que eu fiz isso? Meu método, né, que está nesse texto aqui que aparece no slide, o Nomes Assombrado por uma Jurisprudência dos Fantasmas do Desejo, foi mudando ao longo dos anos do mestrado e doutorado, mas eu sempre tentei entender como que o mundo criador da obra era reconfigurado no mundo criado na obra, né? Não metaforizado. Drácula não é uma metáfora para a aristocracia britânica ou inglesa, assim como, sei lá, Guerra nas Estrelas não é uma metáfora da Guerra do Vietnã, apesar de George Lucas ter falado da inspiração da Guerra no Vietnã sobre Guerra das Estrelas, né? Das Estrelas. O que esses autores fizeram, o Stoker, o George Lucas, foi, a partir de elementos da sua realidade, criar uma realidade nova na qual aparecem certos problemas que são comuns à realidade dos autores, o mundo criador da obra, né? Nesse mundo criado, né? Esses problemas não são problemas em sentido estrito, né? Não nada. Eles fazem parte do enredo, eles são incorporados no enredo. Então, Drácula ser um conde é parte do enredo de Bram Stoker. Isso ser um problema é parte do enredo do Bram Stoker, né?
É isso que acontece na história, porque Drácula é um conde que ele consegue viajar para o Reino Unido. Se ele fosse um camponês, ele não conseguiria, né? Aquele tweet, né? Drácula tem um castelo, não é porque ele é um vampiro, é porque ele é um conde, né? E alguns desses problemas, incluindo o problema do Drácula ser um conde, são problemas jurídicos, e são esses, em geral, na minha pesquisa, que eu me proponho a analisar. Mas não adianta a gente aplicar também a nossa lei a esse novo mundo, né? O mundo do Drácula, né? A liberdade de expressão constitucional brasileira não significa nada para o mundo do Bram Stoker. E talvez nem a liberdade de expressão do Reino Unido da época. Mas os autores dão dicas do que pode ser juridicamente relevante. Então, o título aristocrático do Drácula é importante com base nas opiniões que o Bram Stoker tem sobre arranjos institucionais. E, por exemplo, a princesa Leia ser uma princesa defendendo um sistema republicano também significa algo, mas tem que ser analisado o que cada coisa significa através de uma leitura das obras e dos textos da tradição a qual aquela obra pertence. Então, por exemplo, analisei os ensaios de não ficção do Bram Stoker, li os textos de ficção, os diários e as notas que ele fez durante a escrita do livro, e li os textos da tradição do romance gótico a qual o Drácula pertence. Além, é claro, de textos acadêmicos sobre Bram Stoker. Eu não consigo dizer, no fim de toda essa leitura, que ele odeia aristocratas, mesmo porque acho que ele não odeia. Mas o desenho institucional da sociedade bem ordenada dele não envolve o título aristocrático como uma marca jurídica da desigualdade. E há uma postura crítica em relação a esse papel institucional do título no seu mundo, né? Agora, vamos caminhando oficial para o final. Eu dei muita sorte, né, de encontrar diversos colegas super inspirados no doutorado. Inclusive um que é professor aí de vocês na Rural e que tem uma pesquisa brilhante, que acabou se tornando também um grande amigo, para além de ser um grande pesquisador, que é o Valber Gevu. Ele é professor de Direito Administrativo e Constitucional. E eu tive meu orientador, que também é um super pesquisador de Direito e Literatura, é o principal nome de Direito e Literatura na UERJ, né, que é o Alexandre Mendes. Mas mesmo fora do programa de pós-graduação em Direito, eu consegui construir relações, e isso a interdisciplinaridade permite, né? A galera de literatura me abraçou, tanto que eu estou fazendo meu pós-doc na literatura, né? A Rede Brasileira de Direito e Literatura, muito importante também. A RDL é uma associação privada, sem fins lucrativos, que reúne os pesquisadores interessados no estudo de Direito e Literatura no Brasil. Eles publicam a revista mais importante no campo na América Latina, e talvez uma das mais importantes do mundo, que é a Anamorfoses, que é a Revista Internacional de Direito e Literatura, e organiza anualmente um seminário, o CIDIL, o Colóquio Internacional de Direito e Literatura, que é o Lollapalooza de quem pesquisa na área. Então, se vocês tiverem interesse, eu acho que vale muito a pena se associar para começar a se inserir nas discussões e conhecer as pessoas. Parece uma besteirinha, né? Uma coisa boba de se fazer quando você está na graduação, e até dá para fazer a pesquisa fora do grupo, mas o mundo realmente se abre quando você faz parte da RDL, né, e começa a frequentar o CIDIL. É que nem entrar na assessoria de corrida. Todo mundo lá gosta do que você gosta, né? Enfim, eu espero não ter ocupado muito tempo de vocês. Eu tentei fazer uma apresentação curta. O meu objetivo hoje era apresentar brevemente o campo, as suas tradições, as perspectivas de pesquisa, falar um pouquinho dos preconceitos que ainda existem e falar um pouco sobre minha pesquisa. Agora estou à disposição para responder as perguntas, e eu queria agradecer novamente a Emanuele, a Lu, eu não sei se está aí, né? Mas, enfim, a Emanuele pelo convite, e, enfim, estou à disposição. A gente agradece pela palestra, foi muito interessante. A professora Luciana não pôde estar aqui hoje porque o observatório que ela lidera também está com uma apresentação hoje. A gente está recebendo uma convidada para falar sobre os limites da atuação do MP. Alguém levantou a mão? É para fazer pergunta, gente? A gente está aberto agora para isso. Se ninguém tiver pergunta por agora, ainda estiverem escrevendo, eu tenho... Eu queria saber qual a sua opinião sobre o quanto desse trabalho de pesquisa relacionando direito e literatura é histórico, porque durante a apresentação você comentou que estudou um pouco da vida do Bram Stoker para entender o que ele falava sobre aristocracia, sobre a profissão dele, né, que também era advogado, que atuava com direito, e o que ele tinha escrito aí. E eu fiz 1 ano de história antes de vir para direito,
E eu percebia que a gente faz muito esse trabalho da busca da vida da pessoa, você vai atrás daquilo, e no direito a gente não tem tanto isso. A pesquisa se baseia mais no agora, no que a jurisprudência está falando, mas não sobre a vida da pessoa e o que ela pensava sobre aquele tema. E eu queria saber se você considera também esse trabalho de pesquisa de direito e literatura como um trabalho histórico. Eu considero que é muito histórico, na verdade. Minha pesquisa foi... Eu tive que entender como funcionava não só os títulos, mas o direito britânico no final ali do século XIX, né, o Drácula de 1897, até o começo do século XX. Então, quer dizer, minha pesquisa foi super histórica, foi exclusivamente histórica, eu não toquei em nenhum código brasileiro, nenhum vademecum brasileiro. E, inclusive, atualmente, o New Directions in Law Literature fala um pouco sobre isso. Atualmente, a grande força transformadora nos estudos, uma das grandes forças transformadoras nos estudos de direito e literatura do campo tem sido a sua historicização, né? Era um problema da tradição humanista, né? E era um problema que se refletia nessas análises de textos históricos. Era totalmente histórico. Então, por exemplo, porque, sei lá, o Charles Dickens falava que era péssima a situação da classe trabalhadora no Reino Unido do século XIX, de meados do século XIX, aquilo dali era tomado como verdade que podia ser refletida hoje, né? Então, se é verdade que, de certa forma, os trabalhadores continuam tendo seus direitos violados, que a precariedade e a miséria ainda são constantes na vida desse grupo, né? E que, enfim, tudo isso demanda ações positivas de justiça e do direito, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. E para você afirmar que é a mesma coisa, se você quiser fazer essa afirmação, que eu não aconselho, porque eu imagino que esteja errada, você tem que fazer a construção histórica. Então, isso tem mudado muito no direito de literatura e, assim, se você tiver interesse em direito de literatura e quiser usar seu passado aí como historiadora, esse é o momento. Perfeito. Eu realmente percebo assim que tem essa diferença e eu sinto falta disso, porque a gente meio que começa as pesquisas sem o fundo, sem o histórico. O que aconteceu antes? Não, a gente começa a tratar daquele instituto e o que ele está refletindo agora, mas geralmente, como ele está sendo aplicado agora, tem uma relação com o que aconteceu anteriormente, né? Exatamente. Gente, mais alguma pergunta? Aqui a gente aguarda. Vitória, pode falar. Boa noite, tudo bem? Eu sou a Vitória. Eu ouvi o senhor falando sobre Hamlet e o Rábula, é isso mesmo? Eu queria dar uma procurada. Mesmo sendo em inglês, eu queria dar uma procurada, eu fiquei curiosa. É Hamlet ou Écuba? Porque o que acontece? Na peça Hamlet, o Carl Schmitt escreveu esse livro porque na peça Hamlet tem uma representação de uma peça da antiguidade que tem como foco a rainha de Troia, Écuba, né? E aí, em um determinado momento, um personagem fala, se eu não me engano, é o próprio Hamlet, o que eu tenho a ver com Écuba, né? E aí o Carl Schmitt analisa como, na verdade, paralelamente, assim como o Hamlet faz essa pergunta, alguma pessoa poderia perguntar o que o Hamlet tem a ver com o tempo dele. E aí ele mostra como, na verdade, isso é a interpretação dele. Eu não sei nem se eu concordo muito com essa interpretação. O Hamlet trata de diversos problemas sucessórios que a Inglaterra estava passando no período. E aí ele faz essa comparação, né? Então, o que tem Écuba a ver com a situação ali da peça de Hamlet? É a mesma coisa que Hamlet tem a ver com a situação da Inglaterra no período, né? Entendi. Muito obrigada. Nada. A Maria Eduarda mandou pergunta também, acho. Eu fui escrever aqui o nome do livro. Gostaria de saber onde surgiu o interesse para realizar essa pesquisa. Nunca tinha relacionado essas duas áreas. Maria Eduarda, então, eu não comecei meu doutorado com essa pesquisa, eu comecei meu doutorado com outra pesquisa, e aí veio a pandemia, e eu acho que eu pude refletir melhor sobre o caminho que eu tinha traçado antes, e eu sempre fui um grande fã do Bram Stoker, assim, desde pequeno. Meu pai desenhava para mim um castelinho do Drácula, e aí depois que eu comecei a ler, eu sempre fui apaixonado por vampiros, e aí depois que quando eu comecei a ler já pelo Drácula também,
leitura que eu não recomendo para quem tiver filhos, não passem esse livro para os seus filhos. Mas, enfim, eu me apaixonei, permaneci apaixonado. Aí, conforme fui crescendo, a parte do direito de pensamento político sempre me atraiu, e eu notei que os vilões do Bram Stoker eram sempre aristocratas. E aí resolvi fazer minha pesquisa sobre isso. Disse, o Drácula é um aristocrata, por que será que o Bram Stoker acha isso? Aí, escrevi. É isso. Antes, eu vou dar mais um tempinho aqui pra gente ver se tem mais alguma pergunta. Eu queria tirar uma foto, igual a gente fez. Uma foto não, né? Um print. Igual a gente fez na última palestra. E aí, quem puder abrir a câmera, se tiver alguém aí que ainda não se ajeitou, enfim, em casa, eu gostaria de tirar um print. Aí vocês vão aparecendo aí que eu vou organizar para tirar daqui. Fala quando for para sorrir, tá? Ó, agora, hein? 3, 2, 1. Foi. Eu posso só complementar o que eu falei para Maria Eduarda? Claro, claro. Gente, além de tudo isso que eu falei, acho que o principal é que vocês, eu não sei quão próximos vocês estão de escrever as suas monografias. Direito de literatura é ótimo para monografia. Por quê? Porque você vai ter que escrever sobre aquilo. Mesmo as pessoas que não querem se tornar acadêmicos vão ter que escrever esse trabalho, que é um trabalho eminentemente acadêmico. É melhor escrever sobre um negócio que vocês amam. Pega uma série que vocês gostam, pega um filme que vocês gostam e tentem extrair dali o que é um fenômeno jurídico que aparece no filme. Então, quer falar da princesa Leia ser uma princesa defendendo a República Galáctica? Quer falar sobre, sei lá, que série é famosa hoje em dia? Eu pensei em Gossip Girl imediatamente, mas essa é muito da minha época. Então, quer falar sobre o Upper Side Gossip Girl? Fala. Tudo tem One Piece. Eu participei de uma banca de monografia sobre One Piece recentemente, na qual a menina tentava criar um código de ética dos piratas em contraposição, a pretensão jurídica do código de ética dos piratas em contraposição ao código lá daquele império, né, global lá deles. Dá para fazer. Eu não sei se ela libera o trabalho, mas eu posso ver. Me procura no Instagram. GA Klausner, me manda lá que eu vou, para me lembrar de mandar para ela a pergunta. Mas, enfim, escrevam sobre coisas que vocês amem. E é mais fácil amar isso, né, direito de literatura, do que títulos de crédito, né? Pronto, minha última mensagem. Acho difícil alguém amar títulos de crédito, sinceramente. Mas é isso, eu queria agradecer, porque assim, foi muito enriquecedor e divertido, né? Eu acho que esse é o principal que a arte e a literatura trazem pra gente, que dá para ser divertida a pesquisa acadêmica, dá pra gente falar do que gosta. Então, assim, foi muito enriquecedor.